Emoção, reflexão, questionamentos, relações humanas, conflitos, risos e transformação. São alguns dos elementos que prometem tocar o público no espetáculo O Vendedor de Sonhos, que volta a se apresentar em Salvador neste sábado e domingo no Teatro Jorge Amado, após realizar uma turnê de sucesso de quase um ano por palcos de todo o país. A chegada da peça, que é baseada no best-seller homônimo do escritor Augusto Cury, retorna a Salvador pelo Catálogo Brasileiro de Teatro e traz na bagagem excelentes críticas. A gente mergulha um pouco mais no assunto e conversa com um dos atores da peça, o também dublador e gestor cultural Luiz Amorim. Prazer tê-lo aqui conosco, Luiz. Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, um prazer imenso estar aqui com vocês também. Estamos aí na nossa caminhada, né? E mais uma vez passando por Salvador, por essa delícia de cidade. Conta um pouco pra gente, é um best-seller, a gente sabe, O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. A peça toda baseada nessa obra. O que o público pode esperar, uma vez que passa a ser uma adaptação, tem uma linguagem própria do teatro? Sem querer dar um spoiler, mas dê uma dica, o que o público pode esperar com esse espetáculo, Luiz? Olha, querido, eu com certeza pode esperar bastante emoção. É uma peça que fala muito pra gente, sabe? É uma como o próprio autor define, né? O Augusto Cury, uma viagem para dentro da gente mesmo, né? Para dentro de si mesmo. E então é uma peça que provoca muita reflexão, muita emoção, as pessoas se identificam bastante e, ao mesmo tempo, como são temas, né, temas que são muito atuais e pertinentes, como depressão, suicídio, gestão da emoção, são temas que podem parecer e são, de fato, muito pesados. Mas o espetáculo, ele tem a grande vantagem de ter a leveza, sabe? Ele trata desses temas de uma maneira leve, onde as pessoas se identificam, se emocionam, mas também se divertem bastante. O espetáculo tem muitos momentos cômicos, sabe? É bem divertido. Então é um espetáculo que você sai leve do teatro, sabe? Você sai falando, caramba, que bom que eu vim, porque além de dar essa chacoalhada, esse impacto, né, no seu eu, no seu interior, tal, ele ainda te provoca coisas boas, né, gostosas, diversão, né, o riso sempre é uma sensação muito boa, né. No livro O Vendedor de Sonhos, o Augusto Cury, ele narra a história de um personagem que impede que um professor universitário de se suicidar, né? O ajuda a reencontrar o seu sentido na vida e tal. Vocês se permitem alguma contribuição fora desse contexto também, ou é uma adaptação muito fiel ao livro? Não, a adaptação é fiel. O que acontece é que o livro, ele, além dessa situação, ele traz outras situações de vida mesmo, né? Nesse caso, o professor de sociologia, que quem faz é o Matheus Carriere, é o professor Júlio César, ele é um cara que passou pelos problemas que todos, inclusive ali os próprios personagens, e nós todos, né, na vida, enfrentamos muitas vezes, mas ele teve uma situação extrema, inclusive dele mesmo, né, de não ter um controle, e ele acabou indo ao suicídio. E ele é impedido no ato, assim, no último momento, por um morador de rua, que é o mestre, né, que oferece para ele, né, já que ele está buscando um ponto final, oferece para ele uma vírgula. E uma vírgula pode, em vez de encerrar a frase, pode te deixar continuar a escrever alguns capítulos da sua história. E aí eles conversam, eles refletem ali em cima do topo do edifício, onde o cara já vai se jogar, e então esse professor, ele resolve seguir o Vendedor de Sonhos. E aí eles encontram outros personagens, né, que é um bêbado, que é o Boquinha de Mel,
morador de rua também, uma professora aposentada, que é a dona Jurema, e essas situações todas, elas têm no livro, inclusive até o livro tem outras situações, outros personagens, que não estão na peça, porque não cabe, né? Na verdade, são muitas, é um livro todo, a gente tem 1h10 de peça, e então não cabe, mas são situações, são várias outras situações, e que ainda assim são situações do livro. A gente tem uma outra saída, uma outra brincadeira, uma outra situação que foge do livro. Foge no sentido, está dentro do que se espera, né, do tema do livro, mas que não são histórias escritas ali no livro. Luiz, a obra O Vendedor de Sonhos, ela é um best-seller, já foi adaptada também para o cinema e agora tem essa adaptação aqui no teatro em Salvador, feita pelo próprio autor, né? O Augusto Cury participou dessa adaptação. Como é trabalhar com um livro, um texto que já teve outras nuances, como o próprio livro e o filme, e ainda assim garantir que seja algo novo, algo diferente para quem vai assistir o espetáculo? Sim, oi, querido. Realmente é isso, né? E o filme foi um filme de sucesso, né? Porque se tivesse sido um filme que foi ali mais ou menos, e aí então agora vamos fazer a peça, não, mas foi um filme de grande sucesso, aí foram milhões de espectadores, um filme de alto nível, né? Feito pelo o Dan Stuba, fazia, né, com o papel do Júlio César, que é o professor de sociologia, o César Trancoso, que é um ator uruguaio excelente, ele fazia o Vendedor de Sonhos. Então tinha um elenco ótimo, direção do Jaime Monjardim, produção da Globo Filmes. Era um filme muito bom, tanto que está até hoje, né? Está disponível, acho que na Netflix, se eu não me engano, e ainda continua sendo um sucesso. Mas o teatro, ele tem uma outra linguagem, na verdade, né? Como você mesmo disse. Então, é uma adaptação que ela é diferente. E o teatro, ele ainda tem algumas vantagens sobre o cinema, da magia mesmo do teatro, da coisa de ser ao vivo, de estar acontecendo ali na hora, de ser tete a tete, olho no olho. Então, o público tem a oportunidade de participar, de estar no ato enquanto a coisa está acontecendo, né? E isso só o teatro mesmo proporciona. Claro que o cinema, ele tem uma grande coisa da imagem, né? Você pode fazer em cenários bonitos, como realmente foi feito, tem uma fotografia linda, e o teatro não tem isso, né? O teatro, você sai dali, mas o teatro te aguça a imaginação, né? Você sabe que você está ali, você está vendo um palco, mas você está no meio da rua, você está no topo de um edifício, e acho que esse espetáculo, ele acaba trazendo essa imaginação aí do nosso espectador, né? Da nossa plateia. Como foi para você participar de um espetáculo que provoca tantas reflexões sobre a própria existência humana? Você foi obrigado a fazer reflexões para si, para além do Luiz Amorim ator, mas o Luiz Amorim fora dos palcos? A gente né? Porque realmente é uma experiência única você tratar desse tema durante tanto tempo como a gente tem feito, e não tem como você não se ver, sabe? Não se identificar, não se observar, né? Essa é uma atitude, né, que eu estou tomando. Realmente eu estou vivendo uma situação que eu falo bastante no espetáculo. Então a gente acaba realmente vendo muito, sentindo muito esse tema, tudo que a gente está trazendo para o palco, a gente acaba trazendo também para a vida, sabe? A gente, claro que não fica um as, né? Eu estou aqui, gestão de emoção, agora eu sou o craque, porque isso é uma coisa que a gente está sempre, a vida inteira, aprendendo. Acho que no dia que a gente falar, agora eu já sei tudo, também acho que encerra esse ciclo aqui na Terra, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Então, mas a peça traz realmente muita coisa para a vida pessoal mesmo, sabe?
A gente está conversando aqui com o ator Luiz Amorim, que é um dos atores desse espetáculo, O Vendedor de Sonhos, que volta a se apresentar em Salvador neste sábado e domingo no Teatro Jorge Amado. Espetáculo inspirado, todo baseado no best-seller homônimo de Augusto Cury. O catálogo brasileiro de teatro, Luiz, do qual você faz parte, tem uma simpatia grande, não é? Pelo Augusto Cury. Recentemente a gente conversou com o Luciano Cardoso, na época, a propósito do espetáculo O Homem Mais Inteligente da História, não é? Que também baseado em uma obra homônima de Augusto Cury. Por que essa predileção pelas obras de Augusto Cury? Olha, na verdade, o Luciano Cardoso, que é o nosso produtor, e também trabalha diretamente com o Augusto Cury e a Dream Sellers, que é a empresa do Augusto Cury voltada para essa parte de entretenimento, né, cultura e tal. O Luciano, ele já fazia produção de eventos de música e de teatro, e também tinha o Augusto Cury, que ele levava como eventos lá em Porto Alegre, de onde ele é. E ele acabou tendo a ideia de fazer, ele trazia palestras do Augusto Cury, né, de falar com o Augusto Cury, de fazer a adaptação para teatro, do livro do Vendedor de Sonhos. E fez essa adaptação e foi um grande sucesso. Então isso acabou levando ao próprio Luciano e ao próprio Augusto a ideia de ter outras obras adaptadas para o teatro. Então foi o que aconteceu com o Homem Mais Inteligente da História, e tem acontecido, tem outras ideias também ainda de outros livros que podem ser adaptados. E isso também acabou despertando em outros produtores, em outros artistas, este desejo de, olha, eu tenho um outro livro do Augusto Cury que eu gosto, e, poxa vida, eu vou transformá-lo numa peça de teatro e fazer uma adaptação. Então, é o que aconteceu, por exemplo, com a Miriam Rios, que tinha uma ideia de levar um espetáculo, né, que ela também gostava de um livro do Augusto Cury, ela já era uma fã das obras do Augusto Cury, e aí ela falou com o Luciano, e eles então montaram esse novo espetáculo, que é o Nunca Desista dos Seus Sonhos, que talvez até venha para cá, para Salvador também, né? Pois é, e todos pelo catálogo brasileiro de teatro são elencos distintos para cada uma dessas montagens. Sim. São elencos distintos, são produções distintas, né? Então, no caso do Vendedor de Sonhos, nós tem eu, né, o Matheus Carriere, a Fernanda Mariano, o Guilherme Carrasco, o Pedro Casale e o Pete Santana. No caso das outras peças, tem outro elenco grande também, né? Tem o Daniel Satti, tem a Priscila Diminger, tem... enfim, são 6, 7 pessoas. No Nunca Desista dos Seus Sonhos tem a Miriam Rios, tem o Niso Neto, tem a Mariane Feio, e enfim, então cada montagem tem um elenco. Então, estamos agora preparando também um novo espetáculo infantil, sabe? Maravilha. Opa, deu uma travadinha. Congelou já no final da entrevista. Que pena, mas olha, valeu, a gente agradece, não sei se ele vai retomar o contato, não, tá travado, mas olha, Luiz Amorim, que é um dos atores da peça, também dublador, gestor cultural, a gente reforça o espetáculo O Vendedor de Sonhos, que vai estar em cartaz neste sábado e domingo no Teatro Jorge Amado, depois aí de uma turnê de sucesso de quase um ano por palcos de todo o país, peça baseada no best-seller de mesmo nome de Augusto Cury. Muito obrigado mais uma vez a Luiz Amorim. Agora são 15 minutos para as 8 na Tarde FM.